Irmãos, vamos começar uma série hoje, são 7 domingos seguidos, falando sobre carta às 7 igrejas do Apocalipse. Não é um estudo bíblico, o estudo bíblico do Apocalipse você vai ter lá na classe com o pastor Miguel, possivelmente no trimestre que vem, quadrimestre que vem, vai ter uma classe de Apocalipse ensinando a você sobre o Apocalipse, mas são palavras proféticas que vamos trazer daquilo que o Senhor trouxe ao texto para a gente. Interessante que, quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, é sempre uma inquietude no nosso coração para entender aquilo que revela para o futuro. Mas essa carta aponta para a igreja daquele tempo e nos ensina para a igreja de hoje. Por isso que esse texto é tão rico, tão vivo e tão poderoso. Alguém uma vez falou para mim, pastor, a Bíblia é um livro atual. Não, a Bíblia não é um livro atual. A Bíblia é um livro atemporal. Ele está acima do seu tempo. Porque se ela fosse atual hoje, teria que ser atualizada daqui a uns anos. Ela é um livro atemporal, ela está acima do tempo. A mensagem do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, serve hoje, vai servir daqui a 300 anos se Jesus não voltar, e serviu há 400 anos atrás, serviu há 1000 anos atrás, serviu há 2000 anos atrás. A mesma revelação que o Senhor traz para a gente hoje, não vai trazer daqui a 50 anos. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que está fora do tempo. Ela não conta a sua cronologia pelos dias de hoje. Aquilo que lemos para hoje é uma revelação para hoje. Se você ler amanhã, Deus vai ter uma revelação para amanhã. Por isso o maná que Deus mandava para o povo diariamente, o alimentava diariamente, a palavra nos alimenta todos os dias, amém? Então se você quer alimento sólido para a sua vida espiritual, leia a Bíblia todos os dias. Pastor, eu não consigo ler um capítulo, leia um versículo por dia. Comece por um versículo, comece por 2, por 3, por 4, comece a ler os evangelhos, você vai aprender muito de Deus. Mas eu queria começar a falar sobre a carta à igreja que estava em Éfeso. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Apocalipse 2, 1. Estamos lá? Quem se puder projetar, por favor. O texto diz assim, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquilo que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que disseram ser apóstolos e não são, porque foram achados por mentirosos. Sofreste tu com paciência, trabalhaste em meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, uma coisa contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e trarei no teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tu tens, porém, a ti que aborreceste as obras daqueles que são nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Esse texto é um dos mais famosos. Por quê? Porque Éfeso, Paulo escreve uma carta à igreja que estava em Éfeso. As outras 6 igrejas não recebem uma carta direcionada por Paulo. Ou se recebeu, não veio para a canonização, não está conosco na epígrafe que recebemos como palavra de Deus. Não foram escritas apenas cartas às igrejas que Paulo escreveu. Cremos que Paulo escreveu cartas a muito mais igrejas, mas algumas se perderam, outras não foram publicadas, e elas só foram trazidas para nós, na formação do texto bíblico, por pontos bem específicos e importantes. A intenção da preparação do texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, era a edificação da igreja do primeiro século. Porque os apóstolos vinham morrendo e precisavam então deixar um escrito, porque já havia escrito naqueles dias com muita pujança, e a expectativa era receber o texto escrito e transmitir às gerações futuras. Mas para falar de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, eu preciso voltar, não precisa você ler o texto, voltar ao que acontece quando Paulo visita a igreja que está em Éfeso. Para falar sobre Éfeso é mais fácil, porque Éfeso tem referências, várias delas no texto. Éfeso é uma igreja, é uma cidade que havia aproximadamente 200 e tantos mil habitantes no tempo em que Paulo escreveu a carta a eles. Paulo, ele era um missionário andarilho, ele pregava o evangelho, mas procurava comunidades de fé que haviam se estabelecido nas cidades, onde chegou ali um cristão e estabeleceu uma igreja.
A intenção de Paulo como missionário não era apenas estabelecer, mas fortalecer a igreja um dia estabelecida. Nós não sabemos quem foi o evangelista que levou o evangelho a Éfeso. Não sabemos quem foi o ensinador da palavra àquela igreja, mas havia ali uma comunidade reunida. Paulo, sempre que chegava numa geografia, ele pregava o evangelho e procurava casas onde houvessem crentes reunidos em adoração ao Senhor. Aquele momento em que Paulo chega em Éfeso, está difundindo-se a mensagem do evangelho. E aqueles que não se converteram ao evangelho xingavam aqueles que se converteram ao evangelho de cristãos. Na verdade, o cristão é um diminutivo de Cristo. Era alguém que fora rebaixado a ser menor do que Cristo. Porque para aqueles que creram no evangelho, eles criam que Jesus ressuscitou. Mas quem não cria no evangelho dizia que Jesus era um mentiroso, um falastrão e que nada aconteceu. E ele se intitulou a Cristo, não sendo Cristo. Então, para aqueles que se convertiam, era uma vergonha na sociedade ser chamado de cristão. Era no diminutivo no grego. Na transliteração para o latim, como essa palavra não fazia sentido, eles chamaram de cristão. E virou cristão para a gente também. Porque na tradução do texto, porque a Bíblia foi escrita em grego e hebraico, traduzida para o latim, chamado Septuaginta, e depois para o inglês, e chegou no Brasil em português, ufa, quase que não vem, né? E a gente traduzindo Tupi-Guarani para os índios. E os índios do Tupi-Guarani vão traduzir para outra língua daquela região. É óbvio que existem Bíblias traduzidas do hebraico e do grego direto, não passaram pela linguagem latina. Só que a força do latim era muito grande. Era a língua mais falada no mundo no primeiro século, porque Roma dominava o mundo. E ele impunha a sua língua como língua matriz de toda a sociedade. Então o que acontece? Quando esses homens são chamados de cristãos, eles se escondiam. Tinham vergonha do termo. Porque era um termo de dor para quem se converteu ao evangelho. Então Paulo procurava reunião de cristão por onde passava. Chegando Paulo em Éfeso, capítulo 19, ele encontra ali, naquela região, um grupo de pessoas reunidas em culto. Haviam 12 pessoas naquele culto. Era um culto normal, eles ouviram do evangelho, ouviram da palavra de Jesus, começaram a proclamar, não sabemos quem levou essa palavra, o que nos parece, lendo a história da igreja de Éfeso, é de que algum crente, antes do advento do Pentecoste, com uma experiência com Jesus, foi para aquela região e começou a falar da palavra de arrependimento. Há uma corrente teológica que diz que foram discípulos de João que levaram essa mensagem de arrependimento quando João teve encontro com Jesus para a região de Éfeso. Era interessante fugir de Jerusalém, porque quem estava em Jerusalém era morto à espada. Então procuravam-se cidades longe. Paulo vai pregar a quem não era judeu, vai pregar a quem era gentio. Os judeus ficaram por responsabilidade de João e dos outros, de Pedro e dos outros. Paulo vai pregar a gentios, a quem não era judeu. Ou aos judeus convertidos ao judaísmo, que era chamado na Bíblia de prosélito. O cara não nasceu judeu, se converteu ao judaísmo, a Bíblia chama de prosélito. E esse povo está agora recebendo a mensagem do evangelho. E Paulo chega em Éfeso, e ele participa do culto. E Paulo começa a perceber que algo diferente está acontecendo. Há um culto a Deus sem a manifestação do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, Paulo, ele se converte a Jesus Cristo pós descida do Espírito Santo. Paulo não conheceu a mensagem de Jesus sem o advento do Pentecoste. É importante separar isso. Então vamos perceber que todos os apóstolos e discípulos de Jesus caminharam com Jesus antes do Pentecoste. E o Pentecoste foi uma virada de chave na sua caminhada espiritual. Paulo já é concebido na pessoa de um cristão, de um crente em Cristo, pós descida do Espírito Santo. Ou seja, Paulo já começa a viver o evangelho a partir de sinais, prodígios e maravilhas. Você vai perceber que os discípulos só começam a operar milagres depois que recebem sobre eles o Espírito Santo. Eles caminharam com Jesus, viveram a prática, mas não viveram milagres em que eles operavam milagres. Só acontece pós-Espírito Santo. Então Paulo chega, então para Paulo é muito estranho um culto em que o Espírito Santo não é o centro da proclamação, porque ali era tempo de difundir o poder do Evangelho. Jesus disse que quando recebêssemos poder do Espírito Santo, recebêssemos poder do céu, nós teríamos autoridade para proclamar o Evangelho.
Jesus vai falar aos seus discípulos, em Marcos, capítulo de número 16, que ao receberem virtudes, eles terão poder para pisar serpentes e escorpiões, se tomassem bebidas venenosas, não causaria dano algum, e eles teriam poder e autoridade. Só que não veio o Espírito Santo. Acontece Jesus ser levado aos céus, e quando o Espírito Santo é derramado, então a igreja explode. Nós não sabemos o porquê em Éfeso essa doutrina do Espírito Santo não havia chegado lá ainda. Então Paulo chega ali, Atos capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo ele começa a perceber que o culto é estranho, e ele pergunta: o que está acontecendo com vocês? Vocês não conhecem o batismo do Espírito Santo, por exemplo? Eles falam: não, fomos batizados pelo batismo de João para arrependimento, mas há outro, há Espírito Santo, não conhecemos. Então Paulo ora por eles, impõe as mãos e ora sobre aqueles 12 homens. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas e alguns também profetizavam. É interessante que a manifestação presente nesse momento do texto aponta de que eles receberam o revestimento do alto, porque é impossível profetizar vazio do Espírito Santo, é impossível orar em língua sem ter cheio do Espírito Santo. Então Paulo ministra isso sobre eles. Não quer dizer para você que foram os únicos dons liberados ali. Esses 2 dons são os dons mais evidentes do poder do Espírito Santo sobre um crente: orar em línguas e interpretá-lo quando está no culto, e profetizar. Outros dons são manifestos também quando somos cheios do Espírito Santo, porque há variedade de dons sobre a igreja. O problema é que nem todos são manifestos como esses 2. Era importante então que houvesse a manifestação ali para que eles soubessem que receberam o selo do Espírito. Quando você é batizado com o Espírito Santo na sua conversão, Deus te entregou algum dom. Se for o dom do ensino, por exemplo, você não tem como parar e começar a ensinar as pessoas. Mas alguém vai te convidar para fazer isso, você vai para uma sala, você vai começar a ensinar e vai perceber: uau, eu sou capaz de ensinar a palavra de uma forma que eu nunca imaginei. Você pode receber o dom da administração, por exemplo, o dom da misericórdia, o dom do serviço, o dom da hospitalidade, e você só vai conseguir exercê-lo depois. Esses 2 dons são evidentes, aconteceram na hora. Não que tenha que ser esse dom a pessoa receber o Espírito Santo na sua salvação, porém, Paulo está orando para que acontecesse algo novo com aqueles homens. E não se fala mais em Éfeso, até chegarmos à carta que Paulo escreve à igreja. Ou seja, para ter designado um pastor, o colégio apostólico tomou uma decisão: quando tivermos um número maior de pessoas, vamos enviar um líder para lá. Então Paulo manda Timóteo para cuidar dessa comunidade de fé. Por quê? Porque tem muitos crentes reunidos em Éfeso, não tem uma liderança. E Timóteo não sabe nem o que ensinar, ele é um novo pastor, ele é um obreiro novo. A igreja está sem comando, sem liderança, tem confusão entre famílias. Então Paulo fala: vamos mandar para aí Timóteo, é meu discípulo. E Timóteo chega à igreja, possivelmente com uma carta à igreja de Éfeso debaixo do braço, porque Paulo já sabia qual era o problema que a igreja estava causando. Uma igreja sem liderança vai ter muitos problemas. Então Paulo envia para lá esse moço chamado Timóteo. Timóteo então começa a desenvolver o ministério ali. Avança a igreja, ela se desenvolve. Ela se torna a maior igreja do seu tempo na Ásia Menor. A Ásia Menor tem várias províncias e talvez Éfeso seja a cidade mais rica daquela região. É por Éfeso que passa o principal porto daquela cidade. É em Éfeso que se tem as maiores riquezas. É em Éfeso que Roma cobrava os maiores impostos. Então, em Éfeso tem uma prosperidade muito forte. O problema é que muitos cristãos começam a ir para Éfeso porque tem uma igreja de avivamento ali. Nós não sabemos como começaram as outras. Sabemos que Corinto tem uma igreja muito forte também, onde é uma igreja perfeita. Todos os dons se movem naquela igreja. O problema é que, em detrimento dos dons, o povo deixou de amar. Eu fico irritado quando alguém fala assim: não, mas Corinto era uma igreja problemática. Não, não era problemática, era uma igreja maravilhosa. Só faltava a correção da rota. Quando o dom é maior do que o serviço, o problema acontece. O nosso maior serviço como cristão é amar ao próximo como a nós mesmos. E semelhante a isso, amar a Deus acima de todas as coisas. Então temos aqui uma igreja forte, poderosa, só que sem direcionamento. Paulo escreve para Corinto para arrumar a casa. Paulo escreve para a igreja de Éfeso para consolidar a força da igreja. E ela continua avançando, continua enviando missionários, ela continua mantendo projetos. Uma igreja rica, forte, manda recurso para lugar, manda recurso para outro.
Se trouxermos um paralelo com uma outra igreja que Paulo escreve, a igreja de Filipos era uma cidade mais pobre, de uma igreja mais humilde. E Paulo vai dizer assim, olha, apesar de Filipos ser uma igreja muito pobre, muito humilde, é a igreja que mais financiou meu ministério. Nem sempre a riqueza vai gerar no coração do crente o entendimento de fazer um projeto missionário. A igreja de Éfeso está tudo muito bem. Não se fala mais em Éfeso. João está em Patmos. O Senhor Jesus visita João em Patmos, segundo a historicidade da teologia, e manda que João escreva cartas às igrejas que estão mais distantes. E João, nas escritas do Apocalipse, em todas as suas escritas da literatura joanina, que é assim que se chama, o Apocalipse é um conjunto de cartas que João escreveu da revelação do céu, mas ele tem que parar antes de revelar o céu, para revelar a terra, a restauração da igreja. Não podemos revelar o céu se a terra não nos revelamos a terra. É impossível que uma igreja revele o que está acontecendo nas regiões celestiais se ela não consegue revelar o que está acontecendo aqui no plano natural. A carta que o Senhor escreve àquelas igrejas que estão na Ásia Menor são cartas de repreensão, são cartas de comando, são cartas de redirecionamento. Então João começa a escrever, e a carta é bem própria, ao anjo da igreja. Para não usar o termo líder, pastor, ou apóstolo, ou bispo, porque se essa carta fosse extraviada, descobriria-se quem é o líder da igreja. Usaram-se uma linguagem metafórica, ao anjo da igreja. A gente até chama hoje pastor de anjo da igreja, e não tem problema nenhum nisso, mas ao anjo, ao líder da igreja. E João continua dizendo na carta, de forma metafórica, eu sou aquele que tem na minha destra as 7 estrelas. A gente tem o entendimento de que as 7 estrelas também são lideranças que haviam naquela igreja. E aí, João continua, essas 7 estrelas, elas andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós primeiramente entendemos que a carta tem um destinatário, o destinatário é o pastor e a sua liderança. E agora o texto vai começar a dizer o que a igreja está fazendo de bom. Olha, as obras de vocês são boas. Vieram lutas contra a igreja, contra o povo, e vocês tiveram paciência. Vocês sofreram maus, não perderam a paciência. Apareceram pessoas que falaram que eram apóstolos da fé e não são. Gente falou, eu sou de Deus, eu sou apóstolo. E não, vocês perceberam que não era. Era uma igreja bem orientada na sua teologia. Isso é importante, irmãos. Por isso que a gente briga para você ler a Bíblia o ano todo. Esse ano já deve para ter lido 2 vezes. Toma lá, está no aplicativo. Comece a ler, não pare. Se você começar hoje, você não consegue ler toda a Bíblia lendo 14 capítulos por dia. É facinho. Você gasta tempo no Facebook, no Instagram, no sei lá o quê, no YouTube. Vamos para a Bíblia, você vai ganhar mais. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês sofreram com paciência, não se cansaram de trabalhar. Que igreja boa, irmãos. O povo está trabalhando, o povo conhece da palavra, o povo é sério, o povo repreende qualquer palavra que venha contra ela que não é do alto. O Senhor reconhece o esforço daquele povo, o Senhor reconhece as obras daquela igreja. O Senhor sabe que aquela igreja é uma igreja forte, vigorosa, tem muito a oferecer. E já ofereceu muito também. Porém, há um problema. Versículo 4. Porém, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Até aí, irmãos, até o versículo 3, só serve para a igreja de Éfeso. Não serve para a gente. A aplicabilidade do texto começa no versículo 4. Porque aí o texto fala com a gente. Por quê? Porque ter o conhecimento da teologia não é mais do que a nossa obrigação, irmãos. Ser um crente que ora não é mais do que a nossa responsabilidade. O problema é que aquela igreja já está começando a se tornar uma igreja nos moldes dos fariseus que confrontavam Jesus. Ela tem conhecimento, tem vigor, tem força,
está no labor do trabalho para vencer a luta contra o mal, mas falta para eles arrependimento. Falta para eles olhar para trás. Olhar para trás. O Evangelho, irmãos, nos aponta para frente. Paulo ensina: prossigo para o alvo da soberana vocação que a mim está proposto. De vez em quando temos que dar uma olhadinha para trás e relembrarmos quem nós éramos antes de chegarmos onde chegamos. O segredo de uma caminhada cristã de fé, vitória e conquista é nunca esquecer de onde saímos e onde estamos. Eu uma vez perguntei a um professor de história: professor, por que a gente estuda história na escola? Porque não faz muito sentido estudar essa história aí, Tiradentes, é chato toda a vida, negócio enjoado, para que estuda isso? Ele: olha, estuda essa história para que a gente aprenda com os erros do passado, para não cometê-los nem no presente, nem no futuro. Passei a gostar de história por causa disso. Fiz até vestibular para a história na faculdade estadual lá do Rio, e não fui estudar porque Deus falou que era outra coisa. Sabe o que me deixa impressionado, irmãos? Com Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, porque não faz o menor sentido para a gente os problemas que eles estão passando, eles resolveram. Mas quando João mostra o motivo pelo qual estão passando os problemas, tem a ver com a gente. Nós nunca vamos ter um nicolaíta aqui para atrapalhar. Claro, a gente pode até fazer uma analogia, associar alguém: ó, isso é um nicolaíta, hein? É até um bom tempo se chamar um crente chato. Ó, isso é bem nicolaíta. Ele, se não ler a Bíblia, não vai nem entender. Como a gente fala assim: ah, isso é um incircunciso, esse é um filho de Belial, esse é um fariseu, esse é um nicolaíta. Também serve, hein? Bota aí no calendário cristão, no nosso vocabulário da fé. A crise que João está escrevendo para aquela igreja, nós passamos muitas vezes. Deixarmos o fogo que se acendeu do primeiro amor da nossa caminhada. E aqui eu quero separar em dois grupos a igreja. Primeiro grupo, daqueles que nasceram no Evangelho. Pastor, meu pai era crente, minha mãe era crente, eu fui apresentado igual os bebês foram apresentados hoje aqui, fui criado na igreja, cantei no Coral Flock, participei do infantil, fiz cruzada com criança, eu participei de acampa dentro, eu participei de retiro infantil, cresci, dali fui junior, fui para o Link, fui para o Role Jovem, Role Adolescente, fui para o Zio, cresci, casei, estou na igreja. Esse é um grupo. Esse é um grupo. Crentes que nasceram na caminhada da fé. E temos outro grupo, o segundo grupo, daqueles que foram enxertados na videira, como eu. Não cresci, não nasci no Evangelho, minha família, eu que só conheci o Evangelho com 9 anos de idade, alguns com 15, outros com 30, outros com 50. Esses dois grupos têm uma peculiaridade muito grande. O primeiro grupo que cresceu no Evangelho acha que todo mundo um dia vai se converter, porque Deus vai visitar lá e vai falar com ele. Tá, Deus vai lá, vai falar, um dia Deus vai lá e vai, ó, converte aí, hein? E ele vai converter. E nós, que não nascemos no Evangelho, temos uma dor no nosso coração, porque não nos falaram de Cristo de berço. A gente tem que falar para Jesus para todo mundo. Porque alguém falou para a gente. Um pai cristão não precisa falar de Jesus para o seu filho. É só viver. E o filho vai percebendo: você é crente igual papai e mamãe. Pronto. Eu vi pai crente, vi mãe crente, vou ficar ali e vou ser crente. Ó, beleza, adorei. Aqueles que não nasceram no berço da fé precisam ouvir do Evangelho, ser constrangido pelo seu pecado, ser confrontado do seu erro, para começar a sua caminhada. Talvez por esse motivo, igrejas com mais pessoas que nasceram no Evangelho são menos evangelizadoras do que igrejas com pessoas que foram transformadas na sua caminhada de juventude. É um dado. Isso é uma boa fonte de pesquisa para a gente fazer depois. Agora, olha o que o Senhor está falando com ele. A palavra é geral. Eu tenho uma coisa contra vocês. O primeiro amor foi embora. E aí eu começo a entender o que é o primeiro amor. Primeiro amor. A gente vê filhos falando que os pais foram seu primeiro amor. Aí depois o filho começa a gostar de uma moça, de um rapaz, e aí fala assim: meu primeiro amor foi fulano. Tem até um filme que no final o menino morre, um filme ruim, né? Criança no final morre, é um filme assim que dói na gente. Vê? Primeiro amor. João não está escrevendo, o Senhor não está mandando João escrever uma carta para falar disso.
mas é o primeiro amor por Jesus. E a pergunta é, houve um primeiro amor, houve um dia em que uma chama foi acesa, houve um dia que você encontrou o primeiro amor, e aí a palavra é, temos um problema, onde você deixou esse primeiro amor? O entendimento é mais ou menos o seguinte, eu recebi algo de Deus, Deus me entregou algo, e eu tenho que carregar isso em toda a minha vida, mas num dado momento eu deixei aqui, e segui a minha vida sem aquilo, e a orientação do Senhor é, lembra-te, pois, de onde caíste, e volta lá, porque lá está a resposta do seu primeiro amor. Volta lá, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende das práticas e volta ao primeiro amor. Temos que voltar a praticar o primeiro amor. E agora o negócio fica sério para você e para mim. Porque aqui dentro, quantas pessoas, no primeiro amor, receberam um chamado ministerial e receberam um talento do Senhor. E você não levou esse chamado, esse talento adiante. E você não tem mais o fogo que você tinha de quando você começou na caminhada do primeiro amor. A ordem do Senhor é, volta lá e volta a praticar o que o Senhor colocou no seu coração primeiro. Um talento enterrado, meu irmão, é uma dor na prestação de contas. O talento que eu enterro hoje, eu vou ser cobrado do Senhor do talento amanhã. Pastor, mas eu sou uma bênção. Se o chamado é para ser uma bênção, amém. Mas se o chamado é outro, volta lá, pega o talento e volta à prática do primeiro amor. Eu me lembro, irmãos, de quando eu era adolescente, jovem, adolescente. Eu tinha uma líder que insistia da leitura bíblica para a gente. E essa professora, ela quase que nos obrigava a ler a Bíblia nas reuniões de adolescentes. Essa moça levava a gente para uma sala e falava assim, vamos ler a Bíblia direito. E ela começava a ler, ela não sabia muito explicar, mas a Bíblia é bem que é autoexplicativa, porque a gente ia lá e ia aprendendo, e ela acendeu uma chama de amar a palavra. Quando eu era adolescente, e eu entrei numa de ler a Bíblia, e daí eu passei a ter meu gosto por leitura, e comecei a ver o quanto aquela geração lia. Eu sou de uma geração, irmãos, em que as músicas eram cristocêntricas ao extremo. Inclusive tinha um grupo no Rio de Janeiro, chamado Tabernáculos de Davi, do pastor Cláudio Claro, que fez muito sucesso em São Paulo, depois ele voltou para o Rio, fez no Brasil inteiro, que todas as músicas que esse moço escreveu falavam de Jesus, todas as músicas. Havia um tempo, irmãos, em que no culto a gente só pregava a salvação porque estava todo mundo nivelado para cima como igreja. Só que hoje, a secularização da fé levou-nos a ter que a cada domingo apertar um parafuso novo. Por quê? Porque deixamos o primeiro amor. Deixamos a prática do primeiro amor. Aquele fogo que foi aceso na salvação em Jesus, ele se apagou. Aquele negócio que dava na gente, não, eu só vou ouvir coisa de Deus, eu só vou ler coisa para Deus, eu só vou fazer para Deus, eu até vou me aperfeiçoar no meu trabalho, eu vou ser empresário rico, mas eu vou falar isso para todo mundo que eu conheço. Eu vou mandar dinheiro para o missionário, eu vou fazer, irmãos, eu me lembro que quando eu era jovem, fizemos uma campanha na igreja, doar merenda para missões. Então a gente pegava o dinheiro da merenda, que era, irmão, R$1 valia muito, R$1 era $1. Houve um tempo no Brasil que R$1 era 95 centos de dólar. Sofre, Trump. Estamos aqui. Era assim, irmão. A gente pegava, você dava R$1, pegava $1 e alguns centos. Houve esse tempo. E a gente tinha que juntar um cofrinho para colocar as moedas de 25 centavos, de 10 centavos, de 50 centavos. A gente ia para a escola e não comia na escola, não merendava ou comia na escola. Deixávamos de comprar roupa para pegar aquele valor do presente de Natal para mandar para o missionário. Essa era a geração que eu vivi, amando missões.
olhando para o campo e dizendo, não, a gente vai lá pregar, porque se pregar logo Jesus volta. Queremos a volta urgente de Jesus. Queríamos que ele voltasse logo. Estávamos desesperados em falar de Jesus para todo mundo, porque fomos gerados nesse contexto de americano de que temos que proclamar o reino. O tempo passou. Não conseguimos mais ter essa mesma desenvoltura. É verdade que o acesso a literaturas maravilhosas que temos chegaram. O mundo mudou, globalizou. A gente ficava sabendo de uma guerra quando ela estava terminando. Hoje, o míssil cai em algum lugar, o Instagram já atualiza a mensagem, o página de notícias já aparece na hora. O mundo é outro. Mas a mensagem é a mesma. Onde caiu? Onde foi a queda? Onde foi que você trocou essa chama do ministério? Onde foi que você trocou essa chama de tocar e cantar para Deus? Onde você trocou essa chama de servir a Jesus acima de tudo? Por alguma outra coisa? Em que momento? Então a obra do Espírito Santo nessa manhã, o meu coração e o seu é, onde eu caí? Porque Deus não vai apontar onde está. Eu preciso exercitar e lembrar onde eu caí. Porque eu preciso retomar a minha caminhada dali adiante. Como num jogo de videogame, quando você perde a luta, a vida volta e você volta no mesmo lugar onde você parou. O Senhor está dizendo, hoje é tempo de recomeçar. A carta à igreja de Éfeso não é apenas uma carta teológica, mas é uma carta que expõe a nossa dor. Onde foi que eu caí? Aonde foi que a minha paixão por Jesus diminuiu? Aonde foi que o meu amor incondicional pelas coisas do alto não fazem mais sentido? Em que momento eu parei de ter aquela sensibilidade espiritual de poder falar o que Deus tem feito na minha vida para os outros? Aonde foi? Aonde foi que eu parei de acompanhar alguém na sua caminhada de fé? Aonde foi que eu parei de proclamar quem Jesus de verdade é? Onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei? Eu fazia faculdade, eu fazia seminário teológico no Rio, pegava um trem, irmãos, da cidade que eu trabalhava até o Rio. Era uma novela, eu tinha que sair do trabalho, era um negócio de louco, irmão. Eu saía do trabalho 5h30, o trem passava 5h47, eu ia correndo, subia a escada do trem, pagava a passagem do trem com vale transporte, aleluia, coisa da antiga, pagava, descia a escadaria correndo, pegava o trem, sentava, não tinha ar-condicionado, o trem enguiçava, variava no cheiro de óleo tremendo, a gente ia, saltava numa estação, atravessava a passarela, pegava o ônibus, depois subia a rampa para estudar, era tão cansativo. Então minha soneca era no trem, até que eu descobri que no último vagão tinha os crentes. E me viram um dia lendo a Bíblia, já me colocaram para pregar no vagão. E eu achava aquilo tão desnecessário. O povo quer viajar. Amanhã você vai pregar, hein? E eu preguei no trem, e fiz apelo. E converteu uma pessoa. Que bom. Que bom. Um irmão que tocava o pandeiro lá do trem, tinha que tocava um violão. E era uma benção. Irmãos, fui ser pastor lá no interior do estado. Na cidade vizinha tinha a última estação de trem. E eu estava pregando no aniversário da igreja. E o irmão falou assim, eu contei esse testemunho de que preguei no trem. O irmão falou assim, pastor, não foi eu que me converti com você pregando. Mas como tem pessoas da nossa cidade que se convertiam no trem, eu me converti no trem, fulano se converteu no trem, ciclano se converteu no trem, o nosso pastor se converteu no trem. A orientação é pegar a tempo e fora de tempo. É pegar a tempo e fora de tempo. A gente pode usar a nossa rede social para pregar. Nós podemos mandar mensagem de pregação. Nós podemos marcar para tomar café com a pessoa e falar de Jesus. O que nós não podemos é esquecer de onde caímos. Porque os nicolaítas foram para lá para corroer a fé daquele povo. Os nicolaítas chegaram ali para colocar um pouco de dor naquelas pessoas, para que eles não pudessem mais falar do poder do Evangelho. É que o tempo é curto, dá para falar deles muito. É impressionante o como nós nos preocupamos com coisas tão pequenas, quando deveríamos nos preocupar o que o Senhor nos chamou a fazer. Qual é o chamado que Deus nos tem? Para onde Deus apontou a nossa vida? O que o Senhor espera de mim? Que contas vou prestar no último dia?
É como se o Senhor da seara voltasse e chamasse seus trabalhadores e perguntasse ao homem que tinha 5 talentos: te dei 5 talentos. E ele: Senhor, multipliquei mais 5. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2 talentos: Senhor, eu recebi 2 talentos. Ótimo. E aí? Multipliquei. Entra no gozo do Senhor. E você? E o cara já começa: eu sei que o senhor é mau, o senhor cobra, quer colher onde não plantou, eu enterrei e escondi o talento. Essa parábola fala de dinheiro. Talento era uma moeda romana, que era para pagamento de pessoas que prestavam serviços ao Império Romano. Os ricos recebiam em moeda chamada talento, que acabou se tornando também uma moeda no meio dos hebreus, porque estavam na mão dos romanos. O que me chama a atenção é que o talento daquele recurso, Jesus está querendo falar de outra coisa, não de ter talento, mas de habilidade. O que o Senhor nos deu por habilidade, nós enterramos. O que o Senhor nos deu por habilidade, nós esquecemos, guardamos, deixamos lá. O que o Senhor te deu, irmão, que você enterrou? O talento é algo que é inato. O talento, o Ronaldinho Gaúcho já nasceu sabendo jogar futebol. Mas ele aprimorou, ele treinou, ele melhorou, e ele multiplicou o talento dele. Ele multiplicou o talento. Assim como ele, centenas de outros, talvez jogassem mais futebol do que ele, e não chegaram a lugar nenhum. Por quê? Porque não multiplicaram o talento, enterraram. Tem pessoas que Deus entregou talentos inimagináveis aqui nessa casa, que está enterrado. A cobrança do Senhor é: quando você acendeu a chama do primeiro amor, o que você falou para mim? O que você orou ao Espírito Santo quando você começou a sua caminhada na fé? Senhor, eu vou ser um crente e vou ajudar muitos casais a mudarem de vida, porque o Senhor mudou meu casamento. Quem você está ajudando? Não, pastor, eu vou ser o empresário. E na minha empresa eu vou orar todo dia e abençoar meus funcionários. Está orando todo dia? Está abençoando o funcionário? Não, pastor, eu sou só um funcionário da minha empresa. E na minha empresa, lá quando eu chego, eu quero poder abençoar as pessoas dando Bíblia para todo mundo. Está doando? Está fazendo? Lembra onde você caiu. Lembra onde você caiu. Um jovem conhecido, um talento fora do comum na música, se converteu a Jesus desde pequenininho, novinho já. Seus pais foram para a igreja e levaram ele. Esse moço aprendeu a tocar instrumento e se tornou um ícone na igreja e na região onde ele estava. E esse moço, num tempo de crise, foi chamado para tocar para uma banda famosa. E esse moço foi tocar para essa banda famosa que não tinha nada a ver com o Evangelho. Esse moço perdeu tudo que construiu dentro da casa do Senhor. Esse moço sofre um acidente, porque estava dirigindo alcoolizado. Tocava violão, perdeu os movimentos do dedo da mão direita. E eu ouvi esse testemunho há muito tempo atrás. E esse moço chorou e disse que ele queria voltar para Jesus. Ele queria voltar para o Senhor. E ele chorando: Senhor, eu vou voltar, eu não quero morrer. E se o Senhor me der vida de novo, eu nunca mais vou tocar para o mundo, só vou tocar para o Senhor. E esse moço testemunhava no altar da igreja, voltando a tocar o instrumento, o violão, que era o instrumento dele. E ele falava: foi preciso um grande acidente para Deus me trazer de volta. A forma didática que Deus usou para restaurar aquele moço foi na dor. Hoje o Senhor está te dando uma palavra. A melhor fonte de arrependimento que temos, de mudança que temos, não é pela dor, é pelo arrependimento. E depois de arrepender, voltar a praticar as primeiras obras. O que eu fazia e não faço mais. O que eu desenvolvia e não desenvolvo mais. O que eu era especialista em fazer para Deus e não faço mais. É arrepender e voltar a fazer tudo de novo. Hoje o Espírito Santo está cobrando de mim e de você. Onde caímos? Onde foi que eu caí? Eu preciso voltar. Voltar. Um pastor muito famoso do Brasil, um dia resolveu voltar a pregar nas ruas. E ele pegava a Bíblia dele, onde ele começou a pregar nas ruas da cidade que ele era pastor. E a igreja tinha poucas pessoas, ele pregava. E um dia, com uma igreja gigantesca, uma referência no Brasil em muitas áreas, ele estava no gabinete orando. Deus deu esse texto para ele. Ele agradeceu ao Senhor, porque não havia nada que ele havia deixado no meio do caminho. E o Espírito Santo falou para ele assim: meu filho, você não está mais na rua pregando como no início.
E ele entrou em arrependimento. E falou para a igreja: irmãos, esse mês eu não vou pregar mais no templo, vou pregar na rua, porque foi lá onde tudo começou. Eu deixei a prática da primeira obra. Eu deixei a prática da primeira obra. O meu lugar era pregando na rua, eu estou aqui na igreja. E aí, a multidão que está aqui dentro me constrangeu a permanecer aqui. Mas o Senhor falou: o lugar é lá, na praça, na encruzilhada. E ele sai para pregar. E ele testemunha num encontro de pastores lá que eu participei. Irmãos, eu estava pregando na rua e o moço resolveu pular do viaduto. E eu daqui de baixo que estava: peraí, eu vou aí. Ele meio sem voz sobe. E quando o pastor olha para ele: o senhor não é o pastor da televisão? Sou. O senhor devia estar na igreja agora, pastor? Devia. E por que o senhor está aqui? E ele falou: porque eu me arrependi de ter deixado as primeiras obras. Os dois se abraçaram. Aquele diácono que ia pular do muro, da ponte, foi para a igreja. Ele vai para a igreja, fala que eu te ganhei para Jesus de volta, que eu vou continuar pregando. Deve ter outro doido querendo pular da ponte hoje também. Deus sabe o lugar certo para te colocar, meu irmão. Deus vai te colocar no seu lugar de novo, de volta. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu caí, não em pecado, mas ter deixado o que o Senhor confiou na minha mão. Eu quero voltar à prática da primeira obra nessa manhã. Erga sua mão ao céu, feche seus olhos. Quero orar com você, querido, nessa manhã, que entende, pastor, esse aí. Seu lugar é no altar dizendo: Senhor, eu quero voltar à prática. Eu quero voltar a cuidar da célula. Eu quero voltar a ser o intercessor. Eu quero voltar a comer tua palavra todo dia. Eu quero voltar a ser um ofertante na tua casa. Eu quero voltar a investir em missões. Eu quero voltar a falar para todo mundo que só o Senhor tem poder. Eu quero voltar a orar por enfermos na rua, por onde eu passar, para que eles sejam curados. Eu quero voltar, Senhor, lá no meu trabalho, falar que só o Senhor tem poder. Eu quero voltar. Feche seus olhos, ore ao Senhor. E se você sente que é o seu tempo de voltar à prática da primeira obra, não por pecado, mas porque abandonou a prática, venha no altar do Senhor e diga: Senhor, hoje começo. Hoje eu retomo. Hoje eu decido. Hoje é comigo, Senhor. Não vou. Eu vou cuidar de cada casal que o Senhor colocar no meu caminho. Eu vou cuidar de vidas. Eu vou fazer essa grande obra, porque eu não aceito ter um talento enterrado. Se você ouviu essa palavra e entende que ela é sua, sai do seu lugar e vem até o altar do Senhor. E diga para o intercessor o motivo que ele vai orar por você. Eu sou, pastor, eu sou crente, eu não deixou de ser crente, mas poderia fazer muito mais. Eu sou crente, continua sendo, não deixou de ser, mas um talento jogado fora. Deus está restaurando talentos nessa manhã. Se você quer entregar sua vida a Jesus: pastor, eu quero começar uma caminhada em Deus, quero começar. Eu já tentei, não consegui, já comecei, não deu certo, mas eu quero voltar. Agora é para você que está afastado do caminho da fé, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Queria convidar você também a vir aqui à frente. O intercessor vai receber você, vai orar com você, vai orientar você, vai abençoar você. Se você quer entregar sua vida a Jesus ou voltar para o Senhor na sua caminhada, pode vir. Se estiver na galeria, você pode descer, não tem pressa, nós não temos pressa. Se você quiser tomar essa decisão de voltar para Jesus, você pode descer da galeria, vir até aqui, pode vir. A gente quer orar com você, receber você. Queremos declarar que o Senhor é a motivação e a fonte do nosso amor e também da nossa paixão. Temos que viver declarando que vamos ser apaixonados por Jesus todos os dias. Se alguém que entrega a sua vida para o Senhor, pode vir aqui à frente, a gente quer orar com você. Os intercessores vão ficar aqui. Você pode vir. Que Deus te abençoe, vá em paz. Uma semana de vida e vitória para você. Domingo que vem estaremos juntos pela manhã, outra carta, outra igreja, a igreja de Esmirna. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus.